Vamos que vamos, minha gente, para mais um vídeo aqui desse canal que hoje vai ter uma presença que eu já adianto para vocês, tá? Eu não tenho roupa para recebê-la. Não, de repente alguns de vocês estejam vestidos de maneira apropriada, mas a Nathalie Gedra vai entrar em algum momento no futuro desse vídeo, espera. Ela tá aqui atrás, inclusive, assistindo essa gravação. Então, assim, eu tô prometendo só porque ela tá aqui, eu não sei se depois vai entrar mesmo, tá? Vai entrar sim. Vai entrar sim. Mas vamos falar desse clássico que, cara, eu acho que dentro de campo eu não vi tantas coisas diferentes do que outros confrontos entre Manchester City e Manchester United me apresentaram durante essa era Guardiola. Eu vi uma tônica muito parecida com a de outros jogos, como o City muito dominante, o City às vezes transformando o diálogo em monólogo e o United tentando agredir de maneira mais pontual. O que eu acho que fez a diferença para esse placar tão elástico, especialmente a favor do City, foi evidentemente ter Erling Haaland. E o Haaland acho que é um símbolo do porquê ele veio para esse Manchester City. Ele veio para trazer o volume de jogo que o City entrega e sempre entregou em praticamente todas as partidas em gols. O City sempre foi um time muito goleador. Os números, né, de coletivos desse City sempre foram assustadoramente bons. Mas agora tem um cara para individualizar ou pelo menos ser o estágio final dessas tantas oportunidades que o time cria. Hoje não precisa criar 20 para fazer 3, pode criar 3 e fazer 3. E falando em 3, o Haaland marcou o terceiro hat-trick seguido aqui nesse estádio pela Premier League. É o primeiro jogador em toda a história da competição a conseguir fazer isso. Um hat-trick de hat-tricks, ou como a gente fala em português, que eu acho muito melhor, barba, cabelo e bigode. E a projeção de recordes que o Haaland pode bater, ela é inacreditável, assim. Eu realmente fico pensando e depois tendo que repensar até onde o Haaland pode chegar, porque a cada jogo parece que você tem que recalcular essa rota mais uma vez. O que ele faz não é normal. Ele já tem 14 gols em 8 jogos dentro dessa Premier League. E vamos colocar num contexto histórico, tá? Não, antes, deixa eu falar da artilharia que não tem nem briga, né? Ele é o primeiro colocado nessa tabela e tem o dobro de gols do segundo, que é o Harry Kane. Mas enfim, indo para o contexto histórico, a maior marca de gols em uma edição da Premier League, ela é dividida por Alan Shearer e Andy Cole, ambos na década de 90, com 34 gols marcados na época que a Premier League tinha 42 rodadas. O Haaland, em 8 jogos, ele já tem quase metade dessa marca. Ele tem 41% dos 34 gols marcados, primeiro pelo Andy Cole e depois pelo Alan Shearer. Em 8 jogos. E aí, para a gente trazer outra comparação, por exemplo, dentro do formato atual da Premier, com 38 rodadas, o recorde é do Salah com 33 gols em 2018. Naquela temporada, o Salah precisou de 18 jogos para atingir os 14 gols que o Haaland tem agora com 8. Então, assim, por qualquer perspectiva que você olhe, o que o Haaland está fazendo é assombroso e caminha para ser histórico de fato. Por exemplo, ele já tem 3 hat-tricks, né? Seguidos, inclusive, como já debatemos aqui. Ele igualou a marca de hat-tricks que outros gigantes da história da competição têm dentro da Liga Inglesa. Cristiano Ronaldo, Drogba, Solskjaer, o próprio Son, o próprio Jamie Vardy. O Haaland, em menos de 2 meses no Manchester City, igualou a marca de hat-tricks desses caras dentro da Premier League. E aí eu não pude deixar de reparar, por mais que trazer o Cristiano Ronaldo para esse vídeo possa parecer uma tática meio que apelativa, e eu prometo que não é, tá? É porque me deu a sensação de que vivemos mais uma experiência em que a vida nos mostra como que o tempo passa. De um lado, a juventude exuberante do Haaland arrebentando dentro de campo, e de outro, o Cristiano que está na parte final da carreira, o tempo inteiro no banco de reservas e não entrou por 1 minuto sequer, mesmo com o time sendo goleado dentro de campo, mesmo com o time precisando de gols. I wouldn't bring him in because we are 4-0 down, out of respect for Cristiano, for his big career. O Martial, que marcou 2, entrou antes do Cristiano, mesmo sendo um cara que está voltando de lesão. Então, eu sinceramente não sei o que dá pra gente projetar em termos de minutos para o Cristiano dentro do United até a Copa do Mundo. Outro nome que eu quero trazer um pouquinho aqui é o nome do Casemiro. É um cara
que também começou no banco de reservas. Ele até agora não foi titular do Ten Hag dentro da Premier, só foi titular uma vez na Europa League contra a Real Sociedad. Ele não jogou bem naquele jogo, tá? Mas o Casemiro tem entrado bem e hoje foi um exemplo perfeito para mim de como não dá para o Ten Hag insistir mais em uma possível vantagem do McTominay nesse momento sobre o Casemiro. O meio-campo do Manchester United foi praticamente inexistente hoje contra o Manchester City, que disputa quase que outra competição, tá? Eu acho que o 6-3 ele diz muito mais sobre o City do que sobre o United. Eu não acho que é um momento de crise do Manchester United, eu não acho que o time vai tropeçar em maus resultados agora, vai enfileirar maus resultados. Eu acho que é um time que estava em evolução, mas que acabou pegando pelo caminho um outro que é extremamente dominante. Inclusive, eu não acho que vai haver briga por título nessa Premier League, por melhor que esteja o Arsenal, por mais interessante que é o trabalho do Arteta e tudo mais, jogadores muito interessantes, o Xhaka está muito bem, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, enfim. Mas eu não consigo ver o Arsenal acompanhando esse ritmo do Manchester City, que já era espetacular, e agora tem um cara que traduz o espetacular em goleadas. E o Manchester United foi mais uma vítima disso. Mas voltando de toda essa parábola que eu fiz para falar do Casemiro de novo, eu acho que já era hora do Casemiro ser titular, e eu trago aqui um trechinho da entrevista coletiva pós-jogo do Ten Hag explicando essa situação. On the day we signed him, we started to win. And it's about the team. And the team is doing really well. It's not against Casemiro. It's for, in this case, Scott McTominay, because he performed great. Cara, eu não gostei dessa resposta, tá? Por mais que eu respeite o McTominay, acho que é um jogador interessante para elenco, não para time titular. É um cara criado no Manchester United, que entende o clube e tudo mais. Eu não consigo entender essa resposta. O Martial voltou de lesão, já entrou no time e deve ser o titular. E esse era o plano do Ten Hag desde o início. Não era nem Rashford nem Cristiano Ronaldo, era Martial, mas aí o Martial se machucou. Enfim, eu não consigo entender e eu não gostei dessa resposta sobre a ausência do Casemiro. Por fim, rapidamente, elogios ao Antony. Gol contra o Arsenal, golaço aqui contra o Manchester City. E de fato, quando ele teve algum espaço ou quando o time conseguiu achá-lo dentro de campo, o Antony foi muito bem na maior parte das jogadas. O problema é que esse jogo, cara, o indivíduo é vítima do coletivo. E talvez o Antony seja um dos poucos caras do Manchester United hoje que a gente pode escrever algumas linhas positivas. Um golaço que a gente já viu outras vezes, né? Um canhoto na ponta direita cortando para dentro. O Antony fez muito disso no Ajax. Mas fazer contra o Manchester City é uma mostra de que ele pode ser um cara realmente muito importante para o Manchester United dentro do campeonato inglês. Mas para isso o Manchester United precisa de tempo. Já disse aqui várias vezes, não é uma temporada de brigar por G4. Eu realmente não acredito que o United tenha condições de fazê-lo. É recolher os cacos, de repente beliscar mais uma final de Europa League e aí pode conquistar o acesso para a Liga dos Campeões por ali, mas é uma temporada de reconstrução, enquanto o Manchester City pode viver a melhor temporada de toda a história. Esse City tem condições de ganhar tudo. Já ganhou quase tudo mais de uma vez e agora pode sim ganhar a Liga dos Campeões. Evidentemente são detalhes que decidem, como por exemplo, mesmo os que aparecem só depois dos 90 minutos, como a gente viu no Santiago Bernabéu na temporada passada. Mas acho que com o Haaland e com o Haaland bem, fisicamente, como parece que ele está, até porque foi titular em todos os jogos até aqui, o City ele reduz o impacto dos detalhes, porque Haaland em campo, como a gente tem visto, é certeza de gols. A carreira dele fala por si só, mas agora ele tem a melhor máquina ao redor dele. Enfim, minhas amigas, meus amigos, estamos vendo história. Com vocês, Nathalie Gedra. Deixou bonitona. Olha só. Tá gravando. Oi, gente, que acompanha o canal do Fred. Eu sou uma dessas pessoas, eu sou subscriber. Você é subscriber? Você não é subscriber nada. Sou sim. Jura? Eu assisto seu canal, é real. Assisto todos os vídeos. Então, vou dar um abraço. É. No vídeo. Você acha? Porra, óbvio. E divulgo, e elogio no Peraí, Twitter. não tô vendo. Melhor amiga, viu? Ai. Frederico, meu anjo. Ai, Nathalie, muito obrigado. Beijo, Nathalie, beijo pra vocês, obrigado pela companhia e eu espero que vocês gostem de mim quase tanto quanto vocês gostam da Nathalie. Não precisa gostar da mesma maneira, tá? Porque ela merece muito mais do que eu. Mas pelo menos quase ali, vai? Beijo, até a próxima.